Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos desta semana, da lição de número 10, segundo trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, A História do Povo Escolhido, tema sugerido pela nossa CPAD, o tema da nossa lição desta semana, o Reinado de Salomão. Vamos fazer a leitura diária desta sexta-feira, no livro de 1 Reis, capítulo de número 11, versos de 1 a 6. Leiamos a palavra do Senhor. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e casou-se com 700 mulheres e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Bom, meus irmãos, como podemos ver aqui, todos nós passamos por situações difíceis e complicadas na trajetória da nossa vida. Muitas das vezes, cometemos pequenos deslizes, coisas que parecem aos nossos olhos tão pequenos, mas que no final trazem uma complicação tão difícil, traz-nos um problema tão complicado de ser solucionado. Podemos ver aqui que Salomão teve uma vida repleta de bênçãos enquanto ele estava na presença de Deus. Mas Salomão se rendeu a casar com muitas mulheres estrangeiras de outros países, para que pudesse haver uma aliança entre os povos e ele não tivesse que ter guerras, que ter que lutar com outros povos para obter a paz. Ele tinha um pouco de receio, porque ele não era igual ao seu pai, que era um guerreiro. Então, Salomão começou a fazer muitas alianças com povos estrangeiros de outras terras. E naquela época, essas alianças eram feitas através de casamento. Como diz nas Escrituras, ele obteve 700 mulheres, 700 princesas de várias províncias, de vários países, de vários povos, e 300 concubinas. Portanto, conforme o tempo foi se passando, ele foi se corrompendo pelas suas mulheres, pois essas suas mulheres estrangeiras, elas não serviam ao Deus Todo-Poderoso. Elas tinham os deuses de suas terras, aquelas a qual Deus abominava. E ele, conforme foi chegando a uma certa idade, a idade da velhice, ele foi se corrompendo, seu coração foi se corrompendo pelo fato das suas mulheres pedirem para que pudessem adorar os seus deuses. E Salomão acabou aceitando fazer construções de templos a deuses pagãos dentro das terras de Israel, dentro de Israel, para que as suas esposas pudessem servir a seus deuses pagãos. E isso era uma abominação aos olhos de Deus. Não era isso que Deus queria. Que dentro da terra que Deus escolheu, dentro do povo escolhido de Deus, Israel, que Salomão permitisse que suas mulheres, que ele permitisse que fossem construídos templos, lugares, altares, para que fossem adorados outros deuses que não fosse o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, Salomão foi se deixando levar e foi pervertido seu coração para que pudesse aceitar que suas mulheres pudessem adorar a seus deuses, aos deuses pagãos dentro da terra que Deus tinha escolhido para ser a sua terra do povo prometido. E esse foi o dos erros de Salomão, por ele ter casado com tantas mulheres estrangeiras e por ele ter se corrompido pelas suas mulheres para construir os templos. Deus não gostou disso, Deus ficou muito triste. Deus ficou desapontado com Salomão.
Da mesma forma que aconteceu lá atrás, quando Davi olhou para aquela mulher, para a mulher de Urias, desejou, cobiçou e ainda foi e teve relações com ela. Da mesma forma que Deus ficou muito triste por Salomão ter feito esse tipo de coisa, construído templos para as suas esposas estrangeiras adorarem a Deus pagãos dentro da terra prometida, dentro da terra de Israel. Por isso, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado em tudo que vamos fazer, nas nossas decisões, o caminho que estamos traçando, que sejamos sempre estarmos em alertas para pedir a direção de Deus, porque num piscar de olhos, num pequeno espaço de tempo, curto de tempo, podemos tomar uma decisão, fazer alguma coisa que vai nos trazer uma consequência que não seja boa, que vai fazermos com que nós desagradem a Deus, que nós pecamos contra o Senhor Jesus. Que possamos estar sempre alertas, sempre firmes e constantes, buscando a direção do Senhor e a sua presença, para que não venhamos cair nas ciladas que o inimigo coloca na nossa frente, aquele prato que o inimigo põe na nossa mesa e que só depende de nós aceitarmos ou não. Mas com certeza, se dissermos não a tudo aquilo que o mal nos oferece, seremos abençoados grandemente por Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus vos abençoe.